Boa tarde, sejam bem-vindas e bem-vindos ao meu canal. Hoje, nas nossas reflexões sobre educação, nós vamos trabalhar um assunto relacionado à literatura infantil e o imaginário da criança, as formas de apresentação de uma história. E para começar as nossas discussões, eu trouxe uma pequena história. É a história do galinho gripado, que eu usei sucata para construir esse galinho. O galinho gripado. Numa fazenda muito longe daqui, morava um galinho com sua mamãe. O galinho, todas as manhãs, bem cedinho, ele acordava e cantava o seu cocoricó. E era cococoricó, cococoricó. E assim ele acordava a bicharada e o pessoal da fazenda. Mas o galinho, ele gostava muito de coisas geladas. Apesar de sua mãe não gostava que ele tomasse coisas geladas. E ele chupava gelo, e ele tomava suco gelado, e tomava água gelada, abria a porta da geladeira. E aí o galinho, uma bela manhã, ele acordou bem cedo para acordar todos da fazenda. E aí ele começou: Atchim, atchim, atchim. E ele não deu conta de fazer o seu cocoricó. Ele ficou muito triste, mas o galinho aprendeu uma lição: a não tomar muita coisa gelada e a obedecer a sua mãe. Essa é uma das maneiras de nós contarmos história para nossos alunos. Nós sabemos que para contar história você precisa de escolher a história relacionada à faixa etária da criança, aos interesses. Nós, durante a narração, nós precisamos escolher um lugar adequado para contar a história. Faça um círculo, senta nesse círculo para você ficar no mesmo nível das crianças. E você, como narrador, você precisa de ter naturalidade para contar essa história. E de onde vem essa naturalidade? De você escolher essa história, a forma de narrar, ler a história diversas vezes, conhecer essa história. Quando você conhece essa história, você tem a naturalidade de contar. E não conte a história parecendo que você está representando. Você pode usar o seu corpo, usar diversos recursos, diversas maneiras, construir personagens e assim por diante. Você pode, por exemplo, fazer uma narrativa. Nessa narrativa, você usa, os mais diversos recursos. Outra maneira é com o auxílio do livro. Você pega o livro, vira o livro para a criança. Eu não sei se está dando para vocês verem aqui. Essa história de Maria vai com as outras. Era uma ovelha que fazia tudo que as demais faziam. E assim por diante. As imagens, elas ilustram o texto. Então você não precisa de construir mais nada. Só com o livro e a ilustração, você dá conta de narrar essa história. Você segura o livro com a mão esquerda e vai passando as folhas com a mão direita. Então você pode utilizar na sua contação, nessa narrativa, a interferência dos narradores. Exemplo, na história Chapeuzinho Vermelho, prepara seus alunos antes, ensina eles a historinha, aliás, a música que a Chapeuzinho Vermelho vai cantar. E quando a Chapeuzinho Vermelho for cantar a história, cante com elas, vai ficar super interessante. Com a interferência dos alunos. Nós não podemos esquecer também de que
Antes de apresentar uma história, nós precisamos de esclarecer nossas crianças. Por exemplo, no caso da Maria vai com as outras, que é uma ovelha, será que todas as crianças conhecem ovelha? Você pode levar uma gravura, alguma outra recurso para contar o que é uma ovelha, um carneiro, perguntar para eles se eles têm animais de estimação, que animais são esses, que animais que eles conhecem da fazenda, porque senão na hora que você estiver narrando a história, tem criança que vai te perguntar: tia, o que é mesmo uma ovelha? E aí, né, quebra o encantamento. Tem a historinha do bonequinho doce, eu não sei se vocês a conhecem. São duas irmãs, a Lucinha e a Lalá, que fizeram o bonequinho doce de massa. E esse bonequinho doce, quando elas o levantaram, a porta da casa estava aberta e ele saiu correndo. Então você faz as vozes, faz a voz da Lucinha e da Lalá. Bonequinho doce, espere aí, nós queremos brincar com você. Faça a voz também do bonequinho doce respondendo: corra, Lucinha, corra, Lalá, senão vocês não me pegam. E outra maneira também de contar história é usar o quadro em série. Eu confeccionei a história em série do Patinho Feio, que é uma história com vários desenhos e dá para você sintetizar também. E caso a história seja com um texto grande, ele é destinado às crianças que já são alfabetizadas, que já estão na pós-alfabetização, lá para o 4º ou 5º ano. Então as crianças leem essa história. Depois de um período que todas tiverem lido, você pergunta, você arruma um horário para que elas contem que historinha que leu. Aí elas podem ler, cada uma lê uma história diferente. Aí você pode ter o horário em que as crianças vão contar a sua história. Tem também teatros e fantoche. E aí vocês me perguntam: como que eu vou fazer um teatro? É muito simples, você pega uma caixa de papelão maior, faça um buraco nela, imitando uma tela, encapam essa caixa, e aí você pode usar fantoches que você pode confeccionar ou você pode comprar, usar dedoches. No meu caso aqui eu tenho o dedoche do Chapeuzinho Vermelho, então eu tenho do lobo, o Chapeuzinho Vermelho, eu tenho o dedoche da mamãe, do Chapeuzinho, da vovó, do caçador, e você pode usar esse teatro. Eu também tenho histórias que podem ser contadas com palitoches, como a história do Joãozinho e Maria. Você constrói os personagens e faça uma base em que você vai contando. A hora que o personagem aparecer, você coloca nessa base. E depois de contar a história, faça o reconto dela, que também é muito importante. Uma outra maneira de contar história, uma outra forma, é usar aventais. Hoje a gente acha diversos modelos na internet. Eu tenho esse aqui confeccionado, que é o da Branca de Neve. Ele é um avental que só dá para contar a Branca de Neve, a não ser que você use esse lado de cá e construa um outro cenário. Um outro avental que é básico, esse aqui foi eu que fiz. Então você compra um avental comum, aqui no caso eu fiz o céu, a floresta, e assim dá para você contar as histórias que tem floresta. Joãozinho e Maria, João e Pé de Feijão, Chapeuzinho Vermelho, os Três Porquinhos e assim por diante. Hoje a contação de história ela modernizou muito.
Então tem modelos de tapete que a gente acha também na internet, muito interessante. Você faz um tapete maior, que as crianças depois podem sentar em volta desse tapete. E nesse tapete você pode construir umas 3, 4 historinhas, né, conforme o tamanho desse tapete. Tem também a mala, que você pega uma mala, uma bolsa, e poderia ser a mala viajante, a criança leva o livro e conta em casa, e depois faz o reconto na sala de aula. Tem também sombrinha, você pega sombrinha de fundos assim, azul, verde, e na sombrinha você monta o cenário dessa história aí. Também você pode ornamentar a sala com o cenário. Antes de você fazer a contação sem as crianças verem, você faz o cenário com os personagens e com o cenário, e aí você vem depois e conta a história. Exemplo, João e o pé de feijão. Você constrói a casinha dele, depois faz as plantas subirem imitando o pé de feijão, faz o céu lá, né, em cima. Outra forma é varal, você conta a história com um quadro em série e vai despendurando ali, né, os desenhos. Tem caixa mágica, eu tenho a minha caixa mágica. Essa caixa mágica aqui, ela é usada mais para poemas, para poesias. Mas você pode aproveitar os personagens e a criança sorteia e ela vai falando uma história. Exemplo, era uma vez um menino chamado João. Aí outra criança sorteia outra gravura e ela continua a história. O João um dia foi viajar e ele foi viajar de trem. E essas mesmas gravuras dá pra gente pegar os personagens e cantar as músicas do Vinícius de Moraes, que a gente encontra também na internet. Outra maneira de contar história é você confeccionar as roupas do personagem. Tem o TNT, ele é bem baratinho e ele é muito grande, dá para você construir as roupas, até cenário com TNT também dá. Outra maneira é você começar a contar uma história e fazer um risco no quadro. Aí outra criança vem e faz outro risco, conta outro pedaço, até terminar a historinha. E assim por diante. Com a interferência da plateia, que eu já falei, cantando as músicas, eu dei até exemplo lá do Chapeuzinho Vermelho. E tem a história que você pode usar, contar, usando materiais sonoros. Copos de água com né, médio mais cheio para fazer diversos barulhos e assim por diante. Usa chocalho, usa tudo que faz barulho para história, apito e assim por diante. Numa história que você esteja contando a história de um urso gigante, você faz aquele vozeirão do urso. E as passadas dele, você pega duas madeiras e vai batendo uma na outra, fazer toque, 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 e assim por diante. Então usem a expressão corporal e os recursos de diversas maneiras. O corpo é muito importante, os recursos também o são, tá? E assim por diante. Por hoje é só, eu quero agradecer sua atenção e nós ficaremos por aqui. Até mais.